Começando o TOCast, o podcast pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui um adestrador fera demais, mas antes de eu apresentá-lo, quero falar da Toca Pet Escola, que é quem idealiza e quem monta, quem constrói todo esse programa. Então, se você gosta desse conteúdo de qualidade que nós colocamos na internet, siga nossa página, dê um like, comente, para a gente crescer organicamente. Agora eu quero apresentar o fera que eu tenho aqui, que é o Paulo Garcia. Seja bem-vindo, Paulo! Tudo bem? É uma honra estar novamente aqui, é uma honra poder falar para a tua audiência. Que legal! E por que o Paulo está aqui? Ele que é adestrador, passeador de cães, tosador, professor da Toca Pet Escola. E ele falou de novo, por quê? Porque é o segundo gravação com ele. O primeiro, a conversa foi tão boa que é o recorde de visualizações. Então eu falei, Paulo, você precisa vir gravar comigo de novo. E ele já está aqui, tá me enrolando desde 2021. Ah, os horários não batem, né? Mas uma hora deu certo. Porra, meu. Eu acho que que legal. Isso daí é extremamente importante, ainda bem que o pessoal gostou. Mas a glória, né, é tudo pra Toca, que eu acho que tá fazendo um trabalho excelente em relação a isso. Muito bacana. Me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Na sua opinião, o que é tão fascinante no adestramento de cães? Bom, vamos lá. Você já me conhece um pouco, mas é bom a gente explicar um pouquinho. Eu acho que a partir do momento que o cão escolheu viver junto ao homem e o homem entendeu que além de uma excelente ferramenta de trabalho, até mesmo na parte de proteção e de companhia, isso faz com que o ser humano venha a crescer e evoluir cada vez mais e ser uma pessoa melhor, como Concordo. eu gosto de dizer. E tem todo esse laço de personalidade de dono com o cachorro. Eu acho isso incrível. Eles se complementam? Essa personalidade? Na verdade, eu acho que eles acabam se entrelaçando, né? É uma amizade, é algo muito... É estranho dizer assim, mas assim, é algo muito íntimo, é algo extremamente importante, muitas vezes até no olhar, né? Antigamente o pessoal falava assim, meu pai me corrigia, só de olhar eu sabia que ele estava bravo, algo nesse sentido. E o cachorro passa toda essa confiança e ele passa não só o fato de confiança com companheirismo, que de fato eu acho que acaba sendo a função principal de qualquer raça junto com o ser humano, mas lealdade, trazer esperança, eu acho que para um mundo melhor. Que bacana, belas palavras, hein? Eu falei concordo. Demais, né? Não, concordo totalmente. Essa questão, vou te dizer o seguinte, para contextualizar a nossa conversa aqui, para todo mundo ficar na mesma página. Uma das principais dificuldades que eu vejo no mundo de banho e tosa é o comportamento do cão na hora que ele chega para tomar banho. Então eu acredito que a arte de fazer a contenção do manejo do cão na hora da tosa é um dos principais desafios da banho e tosa, correto? Eu acho, isso acontece muito e quem é aluno nosso da Toca aí, nós estamos indo já passamos praticamente dezena, né, de grupos, de turmas, e eu sempre falo isso em todas as aulas. O fato de se personalizar o atendimento, personalizar a situação do cachorro, não fazer algo como se fosse simplesmente linha de produção, modo de produção. Né? Cada cachorro é um indivíduo, cada dono, cada tutor tem uma personalidade diferente e uma necessidade diferente. Aí é o ponto que eu sempre digo para as pessoas, tente sempre se esforçar no mais difícil. Porque se você completa o mais difícil, o fácil está pronto. Aquele cachorro que está acostumado a tomar banho toda semana e muitas vezes dentro do pacote do banho e tosa, você sabe que você não vai ter problema. Mas e aquele cachorro que o dono fala, olha, eu já levei em vários pet shops, ninguém me resolve o problema. E muitas vezes o dono ele não avisa o pet shop, olha, o cachorro ele age assim, ele age assado, e é aqui que eu acho que é a chave de virada para se personalizar o profissional tosador, e aí nós podemos incluir o dono do pet shop, o próprio pet shop, o atendimento, para o que abra um caminho aí para atendimento com todos os outros clientes. Muito legal isso, porque os donos também falam, não, meu cachorro é bonzinho, mas às vezes pode ser bonzinho na casa, mas quando ele chega realmente na mesa de tosa é outro comportamento, porque é um ambiente diferente pro cão, certo? Exato, tem algumas situações que, e isso acontece muito. Exemplo, eu sou um pet shop A, você é um pet shop B.
Um cliente, ele me traz o cachorro, mas ele não me avisa que o cachorro tem problema. Normalmente ele quer que o cachorro seja feito o banho, a tosa, crie-se toda a necessidade do banho e tosa, só que aquele cachorro é muito difícil. Como ele não avisou, o meu pet shop, o meu tosador, vai gastar muito tempo porque ele não sabia que o cachorro agia daquela forma. Exato. E você vai fazendo todos os cachorros mais simples. Só que quando eu termino, o dono normalmente, isso acontece muito, olha, eu já não posso levar mais no pet shop do Paulo, porque eles sabem que o cachorro dá trabalho e muitos lugares acabam não pegando. O que eles fazem? Então eu vou levar no pet shop B, no pet shop do Diego, e aí ele não avisa, e aí ele vai pulando de pet shop para pet shop, e é aqui que eu acho que é onde a gente faz a diferença, e você consegue atender o teu cliente, personalizar o teu atendimento. Legal. E resolver o problema sério, muitas vezes crônico, não só do cachorro, como do cliente. Exemplo, se você sabe, e conversa com o dono, ao invés de simplesmente, olha, eu não vou fazer mais teu cachorro, vamos combinar o seguinte, tutor, vamos combinar o seguinte, dono, olha, na parte da manhã eu estou mais tranquilo, não tem problema, pega um horário, uma meia horinha mais cedo antes de começar, quando o tosador, quem vai trabalhar o cachorro está mais tranquilo, não tem mais cachorro, leve o cachorro em um ambiente mais limpo, e aí eu vou explicar o que eu acabo entendendo como limpo nesse sentido, não só de poluição e cheiros e pessoas e cachorros, mais tranquilo para ver o que está trazendo o cachorro àquele tipo de situação e tente trabalhar junto com o dono. E aí tem o ponto que as pessoas imaginam que É uma questão comportamental, né? Exato, para o tutor, ele acha que ele pega o cachorro, ele entrega o cachorro na mão do tosador ou da recepcionista, o cachorro entra, toma banho e volta. Mas isso não é tão simples. Por quê? Quando o cachorro entra, normalmente, se é esse tipo de situação, ele não conhece o local. São pessoas diferentes que estão colocando a mão nele. Desconhecidas, né? Exato. A partir do momento que entra da porta do banho e tosa para dentro, cheiro de cachorro molhado, tem cheiro de xixi, cocô, cachorro latindo, muitas vezes ar-condicionado. Aromas diferentes, perfume. Exatamente. Toalha, o perfume da toalha, o equipamento, secador, soprador. Então, assim, são várias situações, vários problemas externos para aquele específico cachorro que acaba trazendo todo esse tipo de situação de estresse para o cão. E aí, o que normalmente o pet shop vai tentar fazer? Resolver, porque o cachorro veio e foi acordado isso desde o primeiro instante, certo? Para o dono. Só que assim, isso não resolveu o problema do cachorro. E muitas vezes nós conseguimos fidelizar um cliente trabalhando com ele, né, trabalhando junto ao cliente, do que simplesmente, olha, é mais um cachorro que passou aqui, ou foi por mais um pet shop que esse cachorro teve problema. Você falou uma coisa interessante, que eu vou conectar com um sistema de luta e competitividade. Porque quando você fala assim, ó, o cão está em outro ambiente, né, ele fica estressado. E aí você tem que fazer o seu trabalho. Então você acaba querendo forçar ele na contenção para conseguir fazer e fica uma disputa de força. Mas isso aumenta o estresse do cão ainda mais, certo? Vamos dizer assim, é exatamente isso que você disse. Eu comentei, de certa forma, problemas que acontecem. Só que para o dono nunca é resolvido, porque ele precisa levar o cachorro de pet shop em pet shop, porque ele só quer dar banho no cachorro. E ninguém, em nenhum pet shop, nenhum profissional, quis resolver o problema dele, certo? Certo. Nesse sentido, a gente só imagina do problema. Mas, por exemplo, eu tenho um cão extremamente tranquilo, toma banho todas as semanas, ele está acostumado, e por algum motivo, isso é comum, tanto conosco, seres humanos. Exemplo, o cachorro, sei lá, estava brincando no quintal, no jardim, ele comeu um besouro. Ele está com o estômago todo virado. Sim. Ou então ele se machucou, e aí ele vai tomar banho, certo? Ele está acostumado com aquele tipo de situação, só que exatamente naquele dia ele não está bem. E aí ele acaba reagindo. O erro foi do cachorro ou do banho e tosa. Então, assim, essa visão, esse refinamento de empatia. Exato, de se entender, de observar a personalidade do cachorro, o que ele precisa, se está tudo ok ou não, aí nós já eliminamos aquele fato de você trazer o cachorro como se fosse algo comum, como se fosse
trabalhar todos os cães da mesma forma, Sim, certo? uma linha de produção, né? Nesse sentido de você colocar mais intensidade ou não, e aí eu vou pontuar uma brincadeira que normalmente acontece e acaba virando um certo problema, e nós já comentamos um pouquinho e as pessoas acabam não entendendo. Exemplo. E depois eu levo isso para o pet shop, para o Banhosa. Quando você está com o cachorro, domingo, vai lavar o carro, aproveita, o cachorro tem pelo curto, brinca com o cachorro, dá banho, o cachorro vem e pula em você. Só que você está lavando o carro, você sabe que você terminando, você vai sair e vai tomar um banho e resolver o tipo da situação. Só que o pular para o cachorro foi uma brincadeira, certo? Sim. A mesma situação, no mesmo local, só que ao invés de simplesmente ser um domingo, você trocou de roupa, tomou banho e vai sair para uma festa e vai sair para um trabalho. O cachorro vem, porque não foi cobrado dele aquele tipo de brincadeira em pular, ele pula e suja a pessoa. O que acontece? Na cabeça do ser humano, isso é totalmente errado. E para aquele tipo de situação, não tenha dúvida, é errado. Sim. Só que eu sempre tento trabalhar na base da recompensa. Nós trabalhamos com petiscos, brinquedos e digo de antemão, trazer o cachorro, ficar próximo ao cão, a vocalização e o toque do ser humano é o melhor incentivo que se pode ter. O cachorro subiu, o que normalmente o dono faz automaticamente, porque o dono não quer. Ele fala não, fala firme com o cachorro, que basicamente não é uma palavra que ele quer corrigir o cachorro, porque o ser humano entende que o cachorro agiu de forma errada, segura o cachorro e empurra o cachorro. Só que quando ele segura e toca no cachorro, ele põe intensidade. É recompensa. Exato. Na cabeça do cachorro toda vez que eu pular, vai ficando mais interessante e ele brinca de forma mais intensa. Competição. Exato, e vamos brincar e vai pulando. Ao invés de você diminuir esse tipo de estímulo, você cria toda uma situação para que o cachorro faça isso. 1, 2, 3, e como ele venceu, e como foi bom para ele, ele gostou dessa intensidade de brincadeira, de vocalização do ser humano e toque, ele acaba fazendo isso o tempo todo. E o dono fica cada vez mais tempo com ele. Exatamente. Só que esse tipo de pular acaba sendo um problema, é uma coisa normal. E o ser humano normalmente entende que aquele tipo de situação é um problema, só que o cachorro ele só está querendo brincar. O cachorro está sendo cachorro. Ponto. Vamos falar para o Banhosa. Como é que você controla um cachorro? Como é que você conduz um cachorro? Eu vou usar uma frase engraçada, principalmente para o pessoal que tem mais idade como eu, vai acabar lembrando. Antigamente existia um seriado, como é que chamava? Smallville. Sim. Do Super-Homem. Exatamente. E aí eu vou falar isso daqui, mas não entendam dessa forma, né? Que o pessoal, ultimamente, tá aquele do rapaz lá, uma mão na direção e outra no carinho. E o Clark Kent, ele estava afim da Lois Lane, que basicamente é o par romântico dele durante todo o gibi, toda a história. E ele perguntou, poxa, mas e na hora de... quando nós formos namorar, eu tenho medo, porque assim, eu tenho uma super força, eu vou acabar machucando e assim por diante. E vocês entendam o que vocês quiserem nesse sentido. Ele perguntou para uma outra personagem, acho que era a Chloe o nome dela, ela falou assim, eu não sei como resolver. Ela disse exatamente assim para ele, você tem essa super força, você tem esses super poderes, mas você tem que pensar que você iria namorar ela como se você estivesse apertando a mão de qualquer outra pessoa. Porque ele consegue controlar aquilo. Sim. Situações e intensidades. Legal. No Banhosa, eu sei que foi um exemplo esdrúxulo, mas é para ficar bem gravado na cabeça do pessoal. E como o podcast vai ficar gravado, eu acho isso importante para a gente pontuar. No Banhosa é exatamente da mesma forma. É mais fácil enfrentar um coelho ou um urso. Logicamente, um coelho. Se você coloca o cachorro na mesa, ele não está bem, ele tenta reagir de certa forma, muitas vezes porque a mesa está encostada na parede, ele se sente acuado, ele não tem para onde ir e ele acaba reagindo. Se você for como um urso para cima dele, ele vai agir da mesma forma. Se você for mais brando, com mais jeito, você consegue talvez controlar para que o cachorro não chegue nesse tipo de situação. Aí tem o ponto que, e eu pontuo isso em todas as aulas, segurança em primeiro lugar.
Quanto vale uma mordida? Quanto vale um problema? Segurança do tosador. Sim, Certo. sim. Não, assim, não é só do tosador, mas é a personalização do trabalho. Vou contar 2 casos em banhitosas que eu já trabalhei. Teve uma vez, e até comentei, né? Aquela situação do uma mão na direção e a outra no carinho. Besteira. Mas para o tosador, é uma mão no cachorro sempre e a outra, você, com o teu equipamento próximo, trabalha o cachorro. Sim. Tem o ponto que tosadores vão entender de forma mais prática, mas vou tentar fazer para visualizar. Na mesa de tosa, nós temos a girafa, correto? Sim, que é a E nós guia. temos a guia. Só que a guia, ela não pode ficar frouxa. Por quê? Se você se afasta, é bem provável que o cachorro, pelo fato de estar na guia, se ele cair e ficar pendurado ali, ou ele acaba virando a mesa pelo peso dele, não vale a pena. Então, assim, quem dirige sabe muito mais, é mais fácil visualizar. Quando você entra dentro de um carro, independente de quem utilizou, você precisa afastar o banco no tamanho das tuas pernas, Sua posição. posição de retrovisor, banho e tosa, da mesma forma. E aqui eu estou fazendo um ponto que é basicamente para os tosadores, mas a gente vai chegar no ponto do cliente. E aí tem o ponto que a guia precisa estar firme, não enforcando o cachorro, mas para que você No consiga ponto certo. controlá-lo, né? Manter Sim. ele daquela forma e trabalhar com uma mão livre e a outra segurando o cachorro. Como eu comentei, queria falar de 2 casos. Uma vez eu estava no banho e tosa, a moça não colocou essa guia de contenção no cachorro e ele estava na banheira. Ela virou de costas, deu 2 passos para trás para pegar a toalha, o cachorro caiu e quebrou a bacia. E aí como é que você vai chegar para o cliente e vai falar, olha, aconteceu um acidente. O cliente não quer saber o que aconteceu. Ele quer que você resolva o problema. Então assim, Com certeza. perigo, segurança, sempre em primeiro lugar. O segundo ponto é, existiam 3 mesas de trabalho. Nesse mesmo banho e tosa, na mesa da direita tinha um São Bernardo, na mesa do meio tinha um Schnauzer Terrier. Já sabe que o bichinho Agitado. é encardido, caça, né? Não tem condição. A moça que estava com o São Bernardo e o São Bernardo estava deitado, tranquilo, só que ele estava com a guia, mas não a guia de contenção. O cachorro, o Schnauzer, mostrou o dente, o São Bernardo. A moça saiu para pegar, acho que a toalha ou a tesoura, eu não me lembro. O cachorro falou, não vou deixar isso barato. E aí quando eu viro assim, para trás, quando eu abro a porta, a moça, a tosadora grudou. Parecia que ela estava abraçando um sofá, porque o São Bernardo é enorme para não deixar ele chegar. A outra mocinha segurou o Schnauzer no colo. E assim, cachorro de cliente. A gente não pode deixar que isso aconteça. Com Isso é certeza. extremamente perigoso. E para o tosador, não vale o risco. Por mais que venha a ser uma rusga, por mais que os cachorros venham ser mansos, se por acaso o cachorro tem a intenção de morder o outro, se teu braço, a tua mão passa na frente e ele assusta, acaba tendo problema. Aí é o ponto que você está na mesa, verifique, veja com o cachorro antes de começar aqui no curso de banho e tosa, principalmente a presencial, vocês vão aprender. Coloque a mão no cachorro, veja como ele está, se ele está bem, se ele não está bem, se é um cachorro mais tranquilo, observe, trabalhe junto. Se é um cachorro mais, vamos dizer assim, ele está mais ressabiado, mais receoso, é aquela parte da força do que eu disse do super-homem. Você vai usar a quantidade de contenção e de firmeza com o cachorro, mas você vai ter que ir calibrando. Dosando Exato, a força, porque né? se o cachorro não estiver legal, ele estiver, na verdade, mais assustado do que bravo, ele tenta reagir, você vai com muita brutalidade, como se fosse um urso para cima dele, é bem provável que ele vai ficar com medo e quando ele chegue na casa dele, o dono ligue no pet shop. O que aconteceu com o cachorro? Ele não agia assim. Por que ele está fazendo isso? Ele nunca fez isso. Ele está com medo. Então, assim, precisa se calibrar. Sim. A base é você ter confiança no que você está fazendo, mas colocar a firmeza, a necessidade de contenção. Lembrando que, nesse caso, o cachorro iria estar na guia de contenção. No teu olhar, na tua personalidade. Uma pergunta. Quero conectar com um tema que você falou lá atrás, quando o cachorro pula, aquela brincadeira de pular.
Então, se você, nós humanos achamos que pegar o cão, empurrar e falar não, tá sendo correto, tá corrigindo. Mas na verdade, usando essas próprias palavras, fazendo isso, você está positivando um comportamento errado do cachorro, certo? Sim. Por quê? Naquela brincadeira de domingo, de lavar o carro, era simples uma brincadeira. Você sabia que você iria tomar banho, então para ele tanto faz. Certo? Só que não teve intensidade. Ele pulou, desceu, corria. Você jogava água nele, ele tentava morder a água Sim. da mangueira. Só que naquela hora, preciso sair. Você tá com a cabeça em outro lugar. O cachorro pula, o dono já fala, não, se encosta no cachorro, toque. Meu, E o que você... o cachorro vai à altura. E aí você põe intensidade e ele vai, né, vai alimentando Sim. aquilo, vira uma bola de neve. E qual uma sugestão numa situação dessa? Então, nós havíamos comentado, acho que até na outra entrevista, cachorro odeia andar para trás. Independente do tamanho, lógico, você não vai tomar uma mordida e chegar a esse ponto. Não é para apertar o cachorro. Sim. Deixe ele incomodado com aquela situação de pular em você. Segure as patas dele e comece a andar para trás. Ele vai dar uma rebolada, 2 ceboladas, 3 ceboladas e senta. Até o ponto que isso não é 1, 2, 3. Cachorro tem persistência. Muitas raças são raças 220 desencapado. Então, assim, você vai ter que trabalhar dia a dia, até o ponto que ele entender. Poxa, toda vez que eu pulo, essa encheção de saco. Quer saber do negócio? Vamos brincar de outra coisa? Não quero esse tipo de brincadeira, não quero esse tipo de situação que tá muito chato. Cachorro insistente é uma ótima definição. É que, assim, Mas são mesmo. todo cachorro, eu penso dessa forma. Independente o pet que você vai escolher, e aqui eu vou falar mais do cachorro porque é onde nós trabalhamos com mais frequência. Você precisa saber se você tem horário, né? Se você tem tempo para poder passear com o cachorro, vai ter tempo para ficar junto com o cachorro. E é onde eu brigo com muitos clientes e falo, pessoal, você precisa passear pelo menos uns 10, 15 minutinhos por dia com o cachorro, certo? E aí, mas eu não tenho tempo. Poxa, mas assim, você precisava ter visto antes. Sim. Tipo, você consegue sair só um único dia por semana. Porque nós, seres humanos, nós temos os nossos amigos, o nosso trabalho, namorado, esposa É verdade. e afins. Tem diversas coisas. Os nossos cachorros, eles só têm a nós. Então, assim, eles ficam esperando estar junto, ficar próximo. Quando nós chegamos em casa, é toda aquela euforia, é toda aquela necessidade. Que bom que você chegou. E eu Que estava legal. esperando isso. E aí o ser humano dá um balde de água fria. Não que isso não possa acontecer. Por quê? Cachorro, ele odeia ser ignorado. E muitas vezes, para muitas correções, a gente precisa ignorar o cachorro. Mas em um primeiro momento, ele é teu amigo. Ele está ali para ser teu companheiro, ele quer participar de todas as aventuras do nosso dia a dia. E ele precisa estar próximo, só que ele precisa se controlar dentro do ambiente onde ele mora. E você acredita que o conhecimento em adestramento, com essas técnicas e habilidades assim, consegue ser um tosador melhor para chegar ali no momento da tosa e ter mais formas, mais alternativas de como conter, saber sinais do cão? Com toda certeza, com toda certeza. Como eu disse, o ponto principal, principalmente do tosador, eu estou disposto. Vamos pontuar uma coisa. Muitas pessoas elas falam, eu quero trabalhar com passeio, eu quero trabalhar com adestramento, eu quero ser tosador. Só que não é toda pessoa que tem o jeito, né? Eu acho estranho algumas pessoas que trabalham na área pet nunca tiveram nenhum único peixinho dourado em casa. Um peixe beta. E até mesmo o Kingio, né? Que acaba sendo peixinho dourado, mas o beta já é um começo. Essa afinidade, essa necessidade, tipo, por que você está aqui? Eu estou alegre de estar aqui. Isso vai de dentro, eu acho que faz parte da alma, do dia, da mente de quem gosta de cachorro, não é? E para ser um tosador, que é esse tipo de situação, não é diferente, né? O que eu sempre falo pro pessoal, não deixe virar algo comum, não trate os donos como a mesma pessoa e não trate a personalidade de cada indivíduo, cada cachorro da mesma forma. Por quê? Cachorros diferentes, formas diferentes. Infelizmente, o ser humano ele não consegue dividir vida pessoal
de vida profissional. Quando você está trabalhando ali na frente, num banho e tosa, na frente de uma mesa de trabalho, né, numa mesa de tosa, você precisa passar tranquilidade e calma para você conseguir trabalhar o cachorro. Se você começar a trazer os teus problemas pessoais para aquilo, para aquele tipo de situação, e muitas vezes nós seres humanos isso acaba sendo inconsciente. É conta para pagar, meu filho que está doente, meu marido que isso, minha namorada que aquilo, e você começa a ficar tenso. O toque, lembra que nós comentamos anteriormente, o toque faz muito sentido para o cachorro, para o cão, e para os gatos também hoje em dia, não é? E você está encostando no cachorro, se ele se sentir, mas espera aí, por que ela tá me pegando tão firme assim? Porque você tá entendendo? Então, assim, o cachorro vai começar a se sentir incomodado e o ser humano vai falar, mas esse cachorro não para. E nós precisamos ter aquela tranquilidade para poder trabalhar a personalidade de cada um. Muito interessante. Interessante mesmo. Alguns exemplos, até imagino ali, visualizo a cena acontecendo. Quando o cachorro tá na tosa e a pessoa... Deixa eu reformular. Cada cachorro é uma personalidade diferente. Sim. Então, um tosador ele vai ter que se aproximar ali de 10 cães por dia diferente. Cada um com temperamento. Se ela souber algumas técnicas aí de como aproximar, a forma de aproximar... Tem alguns cães que não querem sair da gaiola. Eu mesmo tenho dificuldade de pegar cães na gaiola, porque eu acho que eles vão me atacar sempre, sabe? Tem algumas técnicas que a pessoa pode ter que ajude no dia a dia? Tá, é um ponto importante. Eu dei uma pincelada lá atrás, quando eu disse, olha, o cachorro é problema, então assim, vamos trabalhar esse dono com esse cachorro problemático para que você consiga ganhar aquele cliente para o teu pet, certo? E agora, no geral, o que poderia ser feito? E eu acho que é onde você consegue personalizar o teu pet shop, o teu trabalho, que é onde as pessoas não o fazem. Normalmente, o ser humano imagina, olha, Diego, eu estou com o meu cachorro, eu vou deixar aqui, daqui uma horinha eu posso voltar para buscar o meu cachorro? E é o que o ser humano imagina. As mulheres vão entender isso muito melhor do que nós homens. Ainda bem. Quando uma mulher liga no cabeleireiro, olha, eu gostaria de marcar um horário para sábado às 14 horas, ok? Ok. Ela vai ao salão de beleza, a mulher ela entende e ela mostra isso pro marido, pro namorado. Olha, hoje é o dia que eu tirei, né? Exatamente. Um dia de beleza, certo? Se ela chega 10 minutos para as 14, deu 14 horas, se a cabeleireira está cortando o cabelo de um outro cliente ou atendendo um outro cliente, o que vai acontecer? Ele não vai parar de cortar o cabelo no meio e falar, próximo, certo? Sim. O que normalmente eles acabam fazendo. Olha, eu vou demorar um pouquinho, você não gostaria de fazer a unha, fazer a massagem, tomar um café? Eu disse no sentido de serviço, porque você agrega, você não obrigou ela a querer o teu serviço, correto? Correto. Mas você deu a opção. Ó, você vai precisar esperar. Tudo bem? Não tem jeito. Isso o cliente vai entender. Mas você não quer fazer outro serviço? E assim, é grana que a gente coloca no bolso. No pet shop, por mais que o cachorro vai entrar, sei lá, 3 horas para sair às 4. Os donos de pet shop não, os donos de cães, eles precisam entender que é um dia de beleza do cachorro. Olha, meu pet shop... E aí o pet shop vai entender, eu tô com a agenda lotada, normalmente é final de semana, você está com muitos encaixes, sabe que vai demorar, normalmente o cliente fica insistente em, que horário, tá pronto. Olha, hoje eu tô com agenda bem apertada, você não quer passar pelo veterinário? Você não quer fazer tratamento de argan? Não quer fazer um ofurô? E assim por diante, você agrega serviço. Se a pessoa aceitar, mais dinheiro no bolso do pet shop, mais dinheiro no bolso do tosador. Concorda comigo? Concordo. Se você simplesmente disser, olha, entra 3 horas, 4 horas está pronto. O dono liga 5 para as 4, o cachorro não vai estar... Para até você explicar, está cheio de cachorro, não tem condições. No sentido de trabalhar o dono dessa forma. Agora, quando o cachorro tem problema de comportamento, e é o que não acontece, e é onde a gente consegue melhorar
a nossa carteira de clientes. Teu cachorro, ele tem muito medo. Teu cachorro, ele fica muito assustado. Teu cachorro, ele fica bravo quando vem aqui. Então, assim, traga o cliente para dentro do teu pet shop, para dentro do teu banho e tosa. Vem aqui em um dia qualquer, principalmente começo de semana, que normalmente se tem visitar menos. o ambiente. Exato. Deixa a secretária dar um petisco, um biscoitinho. Quase que eu falo uma marca, melhor não, né? Vai que a gente consegue uns patrocínios, né? E aí, deixa o cachorro entender que aquele lugar é legal. Ah, ele tem medo da veterinária. A veterinária tá em horário de almoço, tá tranquilo, posso levar o cachorro? Coloca ele em cima da mesa da veterinária. Toma um biscoitinho aqui. Toma um petisco pro cachorro. Poxa, eu não venho aqui só passar todo aquele estresse. Até que o cachorro comece a ficar mais tranquilo, entender o ambiente. E aí aquele ponto que você perguntou. Aonde e em que ponto o tosador tem essa perspicácia, essa personalidade e essa percepção, isso, de perceber o cachorro? É onde você trabalha indivíduo como indivíduo. Porque no dia a dia, quando o bicho tá comendo solto, pegando fogo, muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. Aí tem um ponto importante que você comentou, né, da parte da gaiolinha, que as pessoas falam, gaiolinha não, eu não aceito que o meu cachorro na gaiolinha. Eu falo para as pessoas, muitas vezes, e aí eu não vou entrar no mérito se a pessoa aceita ou não, se acha viável ou não comprar cachorro ou não. No geral, às vezes compra o cachorro filhote, às vezes adota o cachorro filhote, assim por diante. Leva o cachorro, passa no pet shop, compra ração, os potes de água e de ração e compra a coleira. Exatamente. O cachorro nem tomou as vacinas. O que eu falo para as pessoas? Comprem uma caixa de transporte. Não, mas caixa de... Meu, se o cachorro... O pessoal que tem gato, depois você pode até conversar com as veterinárias que falam com mais perfeição e mais maestria sobre o assunto. Os donos que têm gato, eles entendem mais essa necessidade da caixa de transporte. O gato dentro da caixa de transporte, ele está tranquilo. Mais seguro. Exato. Se você acostuma o teu cachorro a ficar na caixa de transporte, ele começa a entender que... Ah, Rojão, chuva. Opa, caixa de transporte. Ele entende que é seguro, porque é a cama dele. Dono. Visualizou que o cachorro está na caixa de transporte, vai dar uma olhada. Você vai começar a perceber se ele está com medo ou não. Ponto. O cachorro está acostumado a dormir dentro da caixa de transporte. E aí você viaja para a praia. Você não tem como levar à tua casa. Final de ano, rojões, o cachorro tem medo. Mas se ele tem a casinha de transporte dele, rojão, pá, 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 pá. Onde ele está acostumado? O que ele entende que é seguro? Caixa de transporte. Proteção até pro transporte mesmo do cão. Exato, e mesmo porque não se pode andar com o cachorro solto, né? Você precisa estar com o cachorro dentro de uma caixa de transporte. E isso é extremamente válido. E aí eu vou fazer um ponto que as pessoas falam, ah, mas o meu cachorro não gosta, não acostuma, para linkar com a gaiolinha do banho e tosa que muitos clientes normalmente reclamam. Como é que você faz? Se é possível, tira a parte de cima da tampa, certo? Coloque o pote de ração dele ali dentro, para que ele acostume com o cheiro. Deixe ele acostumar a comer ali dentro. Acostumou a andar dentro na base, né, na plataforma da caixa de transporte? Coloque a parte de cima, até o ponto que ele vai entender que tem o cobertor ali e acabe sendo seguro, certo? Paulo, como escolher o tamanho da caixa de transporte? Eu estou dizendo isso. É uma dúvida também. Porque as pessoas, elas, muitas vezes... Ah, mas o meu cachorro é desse tamanho, é médio, pequeno... E aí, compra, o cachorro fica todo torto dentro da caixa de transporte. Busquem um tamanho que o cachorro consiga ficar sentado dentro da caixa de transporte, sem ficar com o corpo totalmente arcado, né? Totalmente torto. Por quê? Ele fica mais alto sentado do que estando em pé nas quatro patas. Faz sentido. Certo? Sim. Porque se ele ficar tranquilo em uma posição favorável para ele sentado, quando ele ficar em pé, ele vai ficar mais baixo, para ele vai estar de boa. Ponto. Por que eu estou dizendo isso? Ah, e tem o pessoal que fala assim... mas o meu cachorro não gosta, e muitas vezes, já vamos começar a trazer para o banho e tosa aqui, meu cachorro não entra dentro do carro. Por quê?
é a mesma situação do carro com a caixa de transporte. Não entra dentro da caixa de transporte, não entra no carro, porque as pessoas normalmente pegam o cachorro de frente, de forma frontal, o carro está na tua direção. Abrem a porta, o carro está fervendo porque ficou no sol e aí tá 50, 60 graus lá dentro. Imagina a cena. E o dono vai colocando o cachorro para dentro do carro. Né? É aquele calor absurdo. Um ambiente diferente. Isso. Mesma situação da caixa de transporte. Aquela visão dele vai diminuindo e ele fala, opa, aquele X não vou entrar e o cachorro não vai querer entrar. Como é que você resolve? Do cachorro, daquela forma. Da caixa de transporte. Tira a tampa, deixa ele acostumar a comer lá dentro, dormir, com o tempo você coloca a caixa. No carro, peguem o cachorro no colo, se possível, entrem de costas, abram a porta, entre de costas, porque a hora que você, o proprietário, sentar no banco do carro, o cachorro vai estar virado para fora. Quando você voltar, aí é só encostar a porta. Legal. Ele não vai ter aquela sensação, vai diminuir, vai ficar pequeno demais, certo? Parte de segurança. Por que eu estou dizendo isso? No banho e tosa, tem cachorro que não gosta de ficar dentro da caixa de transporte. Da caixa de transporte, muitas vezes, né, com o taxi dog, muitas Sim. vezes. E tem o fato de eles precisam ficar confinados nas gaiolinhas porque não são todos os cachorros que se dão bem. Às vezes tem cachorros no cio. Como é que você não pode deixar todo mundo solto que você acaba arrumando problema? E se ele se sentir mal, né, não se sentir bem, aí tem um ponto que, como você comentou, você vai ficar ressabiado de pegar o cachorro dentro da gaiolinha, o cachorro falou, vai pôr a mão em mim, ele vai se afastando e se ele precisar se defender, ele vai tentar dar aquela alicatada, né, para poder se defender. Como eu resolvo isso? Se você já sabe que o cachorro não está acostumado, tente deixar ele nas gaiolas na parte de baixo para facilitar a tua vida. Deixe com a guia coleira, peitoral, guia e a ponta da guia para fora da gaiolinha. Porque se você não chega àquela situação como você comentou, fico ressabiado de abrir e ter que colocar a mão. Não, segurou a guia, abriu a porta da gaiolinha, o cachorro vem tranquilamente. Muito mais fácil, salvou minha vida. Mas assim, é situação em situação, né? Às vezes no banho e tosa, como acaba sendo, a demanda é muito grande, todas as gaiolinhas acabam ficando cheias. Normalmente, quando os cachorros são da mesma casa, o pessoal costuma a colocar todos juntos, mas se um não estiver bem, os outros falam, mas por que você não está bem? Por que você não está bem? E aí pode eles começam uma situação sem necessidade e você vai tomar uma dentada que não vai valer a pena. Caramba, muito interessante porque é possível visualizar a cena, são coisas cotidianas do comportamento dos cães. E outra coisa que eu gosto bastante, sociabilização de cães. E sociabilização dos cães junto com os donos, né? Porque ali é uma união, né? Porque se o cachorro, tem aquela questão do cachorro ser líder do momento. Se o cachorro é líder na casa, ele vai entrar no banho e tosa e vai achar que ele tem que ser líder ali também, certo? Certo. Pode falar, desculpa. E aí se a pessoa for querer conter, o tosador for conter, ele falou, pô, em casa eu lidero e aqui eu não lidero. Então gera uma confusão na cabeça do cão também. Então, aí é aquele ponto que normalmente o ser humano costuma comprar principalmente eletrodomésticos, celulares, videogames, computadores e acabam não lendo o manual. Normalmente o pessoal compra impressora. Você compra a impressora porque você sabe que ela vai resolver o teu problema. Exatamente. Mas na hora de escanear, de tirar uma cópia, e agora? E aí você precisa correr ao manual. Existem donos que acabam escolhendo de forma errônea, e nós conversamos um pouquinho sobre isso no podcast anterior, Sim. Do tipo de cachorro. E aí você leva para casa. Só que o cachorro, ele entende o grupo, ele entende a hierarquia dentro do grupo, que ela precisa existir, e se o dono não se transforma, e se o dono não se mostra um líder, ele vai ter que se tornar um líder. Porque se for um bando, uma matilha, uma alcateia sem regras, porque os cães eles entendem regras, certo? Certo. Alguém vai precisar tomar as rédeas para que esse grupo permaneça, tenha continuidade, certo? E não tenha problemas. E tem o ponto que
os cães, eles adoram fazer testes. Muitas vezes, Poodle eu acho que é a raça mais sem vergonha para fazer teste. Fica te testando. Mas ali. assim, você quer colocar o cachorro sentado, colocou o bumbum no chão, você recompensa da forma como você trabalha. Dependendo do tipo de cachorro, você precisa fazer por imposição, mas eu tento não chegar a esse ponto. Mas se precisar, você precisa de vários ganchos e várias maneiras para se fazer adestramento. Você tem infinitas formas de se fazer a mesma coisa. E aí é onde eu tento trabalhar a personalidade. Poodlezinho sentou. O que se exige, o que se espera, principalmente se eu estiver passeando, eu quero que o cachorro fique na mesma direção que eu estou. Só que o Poodle, ele é daquela, tipo assim, deixa eu sentar um pouco mais para o lado, ou meio que de frente para o passeador, ou para o condutor, dono. Se você não corrige, Tá tudo ele bem. teve sucesso, Sim, certo? Certo. E isso vai se acumulando, se acumulando. Existem cachorros que, por exemplo, eu saio para passear com o cão. Passo uma quadra, segunda quadra. Quando eu chego na segunda quadra, e eles são cheios de fazer isso com o dono, começam a mancar. Aí o dono fala, tadinho, ele começou a mancar, vou voltar para casa. Quando você vira sentido de casa e ele percebeu, meu amigo, ele vira 220 desencapado, ele parece como chamava? O Papaléguas. Quer ir correndo. Por quê? Ele fez um teste, viu que você não corrigiu, certo? Salvo situações que o cachorro não está bem, mas isso você precisa ter essa perspicácia de visualizar. Mas foi um teste. Já comentei também, acho que no podcast anterior, ração. Você coloca uma porção de cachorro, principalmente quando nós acabamos adotando o cachorro e ele acaba chegando em casa. Você coloca uma quantidade X de ração. No segundo dia, você coloca a quantidade X, só que primeiro dia, aquela empolgação, deixa eu colocar mais um pouco de ração. Você vai colocar um pouco mais de ração. O cachorro não tinha interesse nenhum em te morder, o cachorro não tinha interesse nenhum em te afastar, mas ele faz um teste com rosnado. E não é aquele rosnado alto, é aquele rosnado de fundo de garganta. Trrr. Qual é a função da seta do carro no trânsito? É você sinalizar o que você pretende fazer, não o que você está fazendo. Infelizmente o pessoal da seta entra na tua frente e aí você é o errado porque você estava na tua via, certo? Certo. O cachorro testou o rosnado. Na cabeça do ser humano, rosnado vai morder. O dono tira a mão. E aquele teste que foi apenas um teste, ele começa sendo exato, começa intensificando. Aquele rosnado começa a ser mais alto e mais alto. E aí começa com as vezes vencidas, começam a aparecer os dentes, até o ponto que o cachorro entende que toda vez que ele rosnar, toda vez que ele mostrar os dentes, ele afasta qualquer pessoa, e não só de ração, de qualquer coisa. Às vezes ele está em cima de um sofá, às vezes ele está em cima de uma cama, às vezes ele acaba pegando um brinquedo, nem não vou mexer, e o dono chega ao ponto que, mas eu não controlo o cachorro porque ele se tornou o dominante. Muitas vezes foi o dono mesmo que criou essa situação. Mesmo sem perceber. Exato. Para que o cachorro chegasse nesse tipo, né, de atitude. E aí você tem um cachorro desse no banho e tosa. No banho e tosa, normalmente a pessoa entende, e se ela consegue visualizar, eu sempre falo para as pessoas, eu vou colocar em porcentagem, mas não necessariamente precisa ser esse tipo de porcentagem. 70% de cada indivíduo, de cada cachorro, é o dia a dia dele, as pessoas com que ele vive, o grupo aonde ele vive, perfeito? Perfeito. Os outros 30% nós temos alimentação, procriação da raça e defesa de território. E aqui que normalmente eu tento trabalhar, que é algo necessário para qualquer indivíduo, para qualquer ser vivo, que é a alimentação. O cachorro fez o que eu quero, sentou, eu ofereço petisco. O petisco não é para alimentar o cachorro, é apenas para induzir e positivar o que ele fez. É como se eu fotografasse ou sinalizasse para o cachorro, fez, tua recompensa. Qual é a punição para um cachorro que está acostumado a receber a recompensa? É não receber a recompensa. Não fez? Não recebe a recompensa.
e é algo necessário para ele. Ele entende isso. E aí, quando ele vai para o banho e tosa, não tem esse tipo de situação, não tem esse tipo de estímulo, mas algumas raças, elas têm algumas características muito similares. Quem trabalha no banho e tosa normalmente entende. Uma raça que não de lá. raça. Vamos lá. Aí a gente já bate o coração. Vamos lá. Rottweiler não é um cachorro latidor, Não mesmo, já tive. né? Não é um cachorro latidor. Zero latido. Expliquei isso daí no podcast anterior. O meu latia muito por causa dos estímulos, o fato de morar perto do bosque, gatos, gambás, pombas. Não é comum deles, certo? Terriers são cachorros mais ativos, eles, vambora. Cães de Não, caça. isso, vamos correr, Caçadores. vamos correr. Vamos nadar. Preciso? Então, tô junto. O que você quer fazer? Vamos estar nessa companhia. E aí nós temos os cães mais calmos. Bulldog inglês, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Tem cachorros mais tranquilos. Não, vamos falar dos cachorros problemáticos. Que aí tem o pessoal que acaba me ligando e eu falo, meu Deus, não chegue a deixar acontecer esse tipo de situação. É uma raça que normalmente tem pet shop que evita trabalhar. Por exemplo, Chow Chow. Aí o Mário depois vai brigar comigo que eu não sei se a pronúncia é Chow Chow ou Chow Chow. Beleza. Mas... Uma raça chinesa. Exato. É um cachorro de guarda. É um cachorro de tração. Certo? Ele tem um temperamento e uma personalidade muito única, independente de indivíduo. Não gosta muito de toque. E é onde o pessoal fala, poxa, mas acaba se tendo problema. Tem cachorros, eu já peguei cachorros dessa raça, tranquilos. Mas o que eu estava fazendo, nunca cheguei a tosar e nunca cheguei a dar um banho nele, né? Nesse cachorro em específico. Só que é um cachorro que tem a personalidade forte. Se o dono não se mostra um pilar forte, não se mostra um líder, batata, que ele vai se transformar em um líder. E aí, teve uma vez que uma pessoa me ligou, olha só, eu estou com um problema e não era nem o fato de adestramento. O que era? As pessoas, normalmente elas ligam, mas porque o adestramento vai resolver. No adestramento básico, nós temos o senta, deita, aqui, o junto e o fica, certo? A forma como eu gosto de trabalhar, lembrando que infinitas formas de se fazer a mesma coisa, cada cachorro eu tento personalizar e trazer o tipo de trabalho naquele indivíduo, mas na maioria das vezes, como o cachorro não tem costume, não tem resistência, eu dou os comandos de movimento, porque ele não tem resistência. E aí eu venho nos comandos de movimento. Criou a resistência, está respondendo o que eu quero, eu dou os comandos parados. Por quê? Aí eu vou ter que trabalhar a ansiedade do cachorro. Toda aquela excitação de tô junto, quero levantar, quero sair. E muitas vezes é essa ansiedade que o dono acaba trazendo para o cachorro. E na maioria das vezes, mas o cachorro, ele fica em casa, ele sabe a hora que eu vou passear, que eu pego a guia. Toda essa movimentação, essa loucura canina, é a ansiedade que o dono transmite para o cachorro. E a hora que você sai na rua, o cachorro sai arrastando todo mundo. Se for um Lhasa, um Shih Tzu, cachorro pequeno. Só que se for um Rottweiler, um Mastiff, um Pitbull, nós praticamente somos um poste com rodinhas. Voltando à parte do problema. A pessoa disse, eu tenho 2 Chow Chow e um Husky Siberiano. Eles não brigavam. Agora eles estão se pegando, eu tenho que separar os cachorros dentro de casa. Imagina a situação. Mas o porquê Complicado. isso? Complicado mesmo. São cachorros de temperamento forte. Se você não se mostra dono, já viu que já é mais complicado. Eles tomam liderança da situação. Porque eles precisam de um líder. Essa necessidade e essa hierarquia é necessário, precisa existir. Da natureza. De qualquer canídeo. Um instinto. De qualquer canídeo. Lobos, coiotes, raposas, chacais, dos cães domésticos. Quem é o alfa assim da relação. Exatamente. E o dono precisa ser esse alfa. No sentido de, eu alimento você, eu escolho a brincadeira. Aí tem aquele ponto da brincadeira da bolinha. Quando é que começa a brincadeira da bolinha? Quando o cachorro solta a bolinha, o brinquedo. Porque o dono vai jogar novamente. Não quando ele traz a brincadeira da bolinha para cabo de guerra ou pega-pega.
Aí tem cachorro que pega o brinquedo, ao invés de entregar, vem, vamos. Sim. Será que você me alcança? Ou então vamos entrar num cabo de guerra. Ponto. E aí a pessoa me disse, mas eles estão desse jeito. E eu falo, nunca, nunca, nunca. O dono alfa, sempre, líder, não tem opção para o cachorro. Certo? Certo. O dono faz as escolhas, o dono começa as brincadeiras e todo tipo de situação. Depois nós temos beta, ômega, gama e assim por diante. O beta não vai se sentir, o ômega não vai se sentir menosprezado. Ai, meu Deus, meu dono não gosta de mim. Se você fizer carinho primeiro no beta. Porque ele entende a parte de hierarquia. E aonde essa pessoa criou o problema? É o que eu falo. Por mais que você tenha vários cães, brinque com eles, trabalhe com eles, passeie com eles sozinhos, para você entender e para ele criar essa relação que nós falamos lá no começo da nossa conversa, criar esse vínculo e você entender a personalidade do cachorro. Mas o que normalmente o dono faz? Carinho de mesma intensidade em 2 cães. Nesse caso eram 2 machos. Ponto. As pessoas normalmente elas imaginam que o líder entre os cães, principalmente quando se tem mais cães, mais cachorros, é sempre o mais velho ou sempre é o macho. Nem sempre. Na natureza mesmo, por exemplo, as hienas, todo líder, né, é uma fêmea e nunca um macho. É mesmo? Das hienas, sim. Voltando para os cães domésticos. Carinho de mesma intensidade, o dono vai embora. Carinho de mesma intensidade, o dono vai embora. Para o dono, estou economizando tempo e brincando com os meus cachorros, né? Estou sendo justo com eles. Exato. Na cabeça do cachorro se resolvam para ver quem vai ser beta, para ver quem vai ser ômega e assim por diante. E normalmente eles tentam resolver quando o dono não está próximo. Caramba. Que acaba tendo um bruta de um problema. sentido. Entendeu? Então, assim, existe essa... A psicologia canina é um pouco inversa, né? É que, infelizmente, o ser humano... E é comum isso, né? É normal do ser humano, e eu me incluo nisso. Tudo que nós não conseguimos conquistar, nós tentamos destruir. Isso em relação a relacionamentos, empregos, infelizmente, muitas vezes sonhos. Existem... Por isso que eu acho extremamente importante e gosto, e para mim é uma honra dar aula no curso da Toca Online, porque a gente vê as pessoas, o brilho nos olhos delas, a forma diferente como elas acabam agindo, e não é só o fato de esperança, é de você trazer uma pessoa que gosta de animal para um ramo que cresce a cada dia, certo? Certo. Isso para mim é o mais essencial. Como professor na Toca. Eu queria deixar bem pontuado isso. Mas do cachorro, do ser humano, eu vou economizar tempo, vou brincar com todo mundo naquele curto espaço de tempo que eu tenho. Para o cachorro não funciona assim. Se você tem vários cães, o dono sempre o líder, tente ensinar, tente adestrar, tente controlar o cachorro que é líder entre eles. Muitas vezes você vai perceber se você entender eles como indivíduo. Certo? Certo. Por quê? Se você... Porque normalmente as pessoas... mas eu tenho 6 cães, 10 cães, como é que eu vou adestrar tudo isso? Eu falo, se é a parte de comportamento que você precisa, se você ensinar o líder o que você precisa, concorda comigo? Tenho 10 cães. Se você ensina o líder entre esses 10, ele não vai deixar que os outros tenham mais privilégio do que ele. Se ele não pode entrar da porta da cozinha, da porta da casa para dentro, ele é o líder entre aqueles cães, ele não vai deixar os outros. Se ele não pode, ninguém pode. Exatamente. Se ele não pode comer primeiro, ninguém vai comer antes dele. E assim por diante. Vira uma regra na sociedade dos cães. E eles entendem isso. E eles precisam disso. Né? É o que normalmente o ser humano acha que, infelizmente... eles acabam vendo o problema do cachorro como se fosse um problema de humano. Mas o humano tem um problema e o cachorro tem um outro tipo de problema. Cara, eu fico aqui ouvindo até quieto e até rindo, porque faz total sentido. Quando você fala esses exemplos, a gente consegue visualizar assim, a cena acontecendo e realmente é exatamente isso. Perdão, só não te cortando, mas já te cortando. Complemente. Dentro do banho e tosa, quem gosta, quem trabalha
por amor com isso, a gente consegue perceber. Algumas raças são muito parecidas, e aí você sabe o que esperar desse cachorro, e na hora que você coloca na mesa, se você trabalha aquele indivíduo como um indivíduo, não como mais um cachorro que eu estou dando banho, mais um cachorro que eu estou tosando, é mais fácil de visualizar. Lembrando que a segurança sempre em primeiro lugar. A empatia com o cão, né? Você Precisa. vai olhar o cão. Acho que a empatia também não é só com humanos, né? Com o cão também. Precisa. É engraçado que eu já trabalhei em pet shops que eu trabalhava como tosador, eu não tinha contato na secretaria, né, na recepção, muitas vezes não via o dono. Só que muitas vezes, com o tempo, com os anos que a gente vai trabalhando, você olha o dono, você já vê a personalidade do dono, você já sabe o que esperar do cachorro. Já molda, né? É Já muito faz a por aí. conexão. É muito por aí. Muito bacana. E pergunta, se o cão tomou liderança na casa, é possível reverter a situação? Sim, só que, vamos lá, se eu, e aí sempre aquela situação inversa, vou trabalhar um cão, eu quero que ele sente, ou que ele deite, ou que ele faça qualquer outra coisa. Ele o fez. Eu preciso dar uma recompensa de mesma intensidade, de mesmo nível. Para quê? Se da próxima vez que ele fizer, ele tente se superar, porque ele vai querer aumentar e melhorar a recompensa para ele. Nem sempre é na parte de alimentação e de petiscos, perfeito? Se o cachorro se esforça e eu dou uma recompensa menor para ele, da próxima vez, ele vai se esforçar menos. Ele vai testando. Na verdade, aí já não seria um teste, porque o cão, ele consegue fazer 100% de leitura do ser humano. Muitas vezes o ser humano não consegue fazer 100% de leitura do cão. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, se ele se esforça, você não dá uma recompensa coerente com o que ele fez, da próxima vez ele acaba fazendo menos. E menos. Até que ele não faz mais. Na parte, quando o cachorro é um líder, você precisa fazer o quê? Se mostrar líder o suficiente para que ele entenda. E nem sempre é a situação de pressionar o cachorro, de fazer por imposição. Se é você que alimenta, ele precisa entender que ele tem hora para comer e a hora que ele pode brincar. A hora que ele pode ir para passear e assim por diante. São estímulos corriqueiros do ser humano e de um dono, Sim. dono de um pet qualquer. Cara, são informações muito úteis, muito importantes, que pode auxiliar muita gente no dia a dia, né? Da relação com o cão, que se a relação for boa, melhora o convívio. Para dentro da fechar esse casa. assunto do que você havia perguntado, na parte da socialização, para os animais não faz sentido nenhum ser sociável. Vamos imaginar assim, um bando. Tem uma série, vocês encontram no YouTube, chamam Os Leões de Baobá, África, savana africana, lindo, cara. Grupos. O grupo, ele precisa estar sociável entre eles, certo? Certo. Eles precisam se alimentar entre eles, né? Eles pegam uma presa. É engraçado que, assim, eles caçam um búfalo e o bando vai se alimentar daquele búfalo. Cada membro no seu período, no seu horário. Tem certo? a regra ali. Não são todos que comem ao mesmo tempo. Alguns precisam defender e assim por diante. Não é porque chega um outro bando, principalmente nesse vídeo, de leoas, que elas... Aí, galera, chega aí, vamos todo mundo fazer um banquete. Não, é um grupo que muitas vezes, por mais que venha a ser da mesma espécie, acaba sendo invasor, acaba sendo inimigo, até que se prove inimigo. Não é? E nesse vídeo tem um ponto que esses dois grupos se encontram, só que uma das leoas do grupo, eu já não vou lembrar o nome da leoa em específico, porque eles acabam nomeando cada membro. Ela não consegue fugir, o bando B, vamos dizer assim, cerca essa leoa, ela fica rugindo, o bando dela se afasta, porque está em menor número e sabe que vai apanhar,
e não tem como resolver. Interessante. E o grupo B daqui assim, Pegou e passaram. Exato, passou o limite do limite. Agora nós vamos mostrar para vocês o que realmente acontece se esses estímulos não são entendidos. E aí o final eu prefiro que vocês assistam para vocês entenderem. É bem interessante, chama Os Leões de Baobá, se eu não me engano. No cachorro doméstico é exatamente da mesma forma. Para o cachorro, dentro de casa, eu estou dizendo isso porque muitas pessoas elas falam, mas eu vou passear com o meu cachorro, ele não é sociável com cachorro nenhum. Para o cachorro doméstico, é importante que ele entenda o território dele, a casa onde ele mora, o apartamento onde ele mora. Ele precisa ser sociável com os membros onde ele mora. Normalmente não são só humanos, normalmente são gatos, normalmente são outros cães. Mas entre eles, todo mundo se acerta. Aquele ambiente ok. Cada um tem o seu lugarzinho, né? Como se fosse não é como um tabuleiro de damas. Todo mundo tem a mesma função e se move da mesma forma. É como um tabuleiro de xadrez. Cada um tem a sua importância e a sua movimentação e função dentro daquele grupo. Do portão para fora, acabam sendo indivíduos, acabam sendo inimigos até que se prove o contrário. Não é? E para o ser humano é aquilo que, não, mas o meu cachorro precisa se dar bem com outros cães, mas o meu cachorro, isso precisa ser trabalhado. Não é tão simples. Quando um cachorro se dá bem com todo mundo, não só humano, como outros cães, o tempo todo, e aí eu volto, que eu comentei também no outro podcast, eu gosto muito e trabalho na linha do Conrad Lorenz. Ele comenta sobre o cão vadio. E aí vocês vão encontrar isso no livro do Conrad Lorenz, E o Homem Encontrou o Cão. O que é o cão vadio? Aquele que se dá bem com todo mundo, que ele não tem a noção do que é ameaça, do que é amigo, aonde ele pode se alimentar, como ele não pode se alimentar e assim por diante. Por isso que precisam existir os estímulos para poder ir se trabalhando. Não que os cachorros devam agredir e querer brigar o tempo todo com os outros cães. Isso precisa ser trabalhado. Mas é muito egoísmo do ser humano dizer que todo cachorro precisa ser dessa forma. Não é? Isso precisa ser trabalhado dentro da vidinha do cachorro. Excelente. Essa é a forma como eu penso, né? Então, aprendendo muito aqui com a nossa conversa. Uma dúvida, Paulo. Dúvida não, né? Uma orientação. Você disse no começo da conversa que falar não é adequado para essa função de adestramento. Por quê? Como eu disse, infinitas formas de se trabalhar a mesma coisa. Eu não gosto de dizer não pelo seguinte. O ser humano, ele fala a palavra não infinitas vezes no mesmo dia. E muitas vezes nós nem percebemos. E normalmente automático. E normalmente não é só vocalização. Imagine só, nós no carro, semáforo, chega um rapaz querendo vender bala, caneta, alguma coisa nesse sentido, você nem diz não para ele. Você só acena, olha, não, né? Para nós não, ele, como ser humano, vai entender. Se você começa a criar o estímulo da sonoridade da palavra não para o cachorro, sai daí, não sobe em cima do sofá, não entra no carro, não late, não faz isso. Não pula. Exato. Imagine só, estou em casa, né? Ou qualquer outra pessoa. Você está falando ao telefone e o cachorro está acostumado a receber a bronca, né? A punição com a palavra não, a sonoridade não. E aí eu estou em casa lá, nós marcamos o churrasco, que a gente precisa fazer isso mesmo. Exatamente. Né? Diego, você me liga, você tá na rua, vai ser o churrasco, será lá em casa, e você fala assim, Paulo, eu tenho pão de alho, mas não tenho tempero. Levo só o pão de alho, eu estou no telefone, o cachorro que está acostumado a receber a punição não está ao meu lado, certo? Certo. Eu falo, Diego, não precisa trazer não. Já entendeu? Algo normal, numa conversa normal, eu falei com você e disse a palavra não 2 vezes. Para nós, faz todo sentido pela nossa conversa. O cachorro que está acostumado com o não... Opa, peraí, mas o que eu fiz agora? Pelo amor de Deus. Tô levando bronca de graça? Exato. Então, assim, eu prefiro corrigir o cachorro com outros estímulos, outros sons. Vira-lata. Ô, cachorro.
Você tá entendendo? Use a onomatopeia, use o que você quiser. Mas a palavra não, eu não acho adequado. Porque faz todo sentido, porque a sonoridade pro cão, ele vai entender aquilo. E não a gente fala para todo o dia inteiro, fala inúmeras vezes. Ele relaciona. E se você não estiver falando para ele, estiver falando para qualquer outra pessoa, ele não vai entender que é com ele. E se ele já tem esse reflexo do não realmente ser não, que ele receba uma punição, você começa a perder muito da personalidade do cachorro. E lá na frente você fala assim, nossa, mas ele não agia dessa forma, por que ele tá assim? Que legal. Né? Bom, é a forma como eu gosto de trabalhar e como eu penso. Né? Excelente conversa, hein, Paulo? Pra mim é mais uma. Honra. Sabia que ia ser sucesso. O Paulo tá conosco aqui na Toca desde o início. Já foram 18 turmas do Banho e Tosa, que ele tá lá na aula online. Ele é professor do módulo teórico, as aulas online. Tem 2 matérias. Tá com ele. Excelente. Tem que ser. Não abro mão de ter você como professor. Quem entrar, e aí eu fico no convite. Quem quiser participar, se inscreva. Meu, é show de bola. Você vai sair aqui um excelente profissional pro mercado de trabalho. Você tem mais alguma palavra aí, algum conselho para quem quer melhorar sua relação com os cães? Eu, nesse sentido, sim, passeie com o teu cachorro. E muito. O passeio pode prevenir diversos problemas. Claro, muito, muito. E, assim, passeio é passeio. Passeio não é levar o cachorro para ficar na pracinha. Ande com o teu cachorro. Uma coisa, verdade, eu vou até corrigir uma palavra minha do podcast anterior. Que da outra vez eu comentei que passear com o cachorro por tempo. Eu prefiro que passeie com o cachorro por distância. Pelo seguinte, se eu imagino que eu vou andar com o cachorro 1 hora. Se eu saio com o cão e fico numa pracinha, aquilo não é passeio. A necessidade do passeio é manter a atenção, principalmente se você quer ensinar e moldar alguns comportamentos do cão. Eu preciso manter o foco dele em mim, sim, certo? Certo. Como nós já comentamos, muitas coisas eu controlo em movimento. Então, passeio é passeio. Se eu eu vou andar 1 quarteirão ou 1 quilômetro, eu ando 1 quilômetro, independente se eu corro ou eu ando, mas o percurso é o mesmo. É Sim. 1 de ida e 1 de volta. São 2 quilômetros. Conforme o cachorro vai criando resistência, eu vou aumentando esse percurso. Por mais que, a não ser que o ser humano burle, né, esse percurso, entre dentro do carro, 2 quilômetros serão 2 quilômetros, 5 quilômetros, 5 quilômetros, 20 quilômetros, 20 quilômetros, independente se você vai devagar ou não. Por tempo, muitas vezes o ser humano, não, eu vou dar uma descansadinha aqui, e essa movimentação é necessária para o cachorro. Eu só queria dizer isso novamente, porque eu disse na outra entrevista sobre tempo. E o pessoal me pergunta, mas eu tenho cachorro braquicefálico, mas o meu cachorro é filhote, mas o meu cachorro não aguenta. Ande na condição do teu cachorro. Ele é mais velhinho? Vá mais devagar, mas ande com ele. É fundamental para a saúde do cão. Perfeito. Mas ele é braquicefálico. Vá mais devagar. Comece a colocar intensidade conforme você e o teu cachorro forem criando resistências. Na natureza, como é que funciona? Nós temos alfa, beta, ômega e assim por diante. As lobas têm os seus filhotes, certo? Você acha que o líder, eles passeiam em média de 12 a 14 horas por dia. E eu acabo mostrando isso também, é uma das minhas matérias nas aulas online, não é? Você acha que ele, em perfeita condição, vai esperar o filhote que não tem o mesmo passo que ele? É claro que não. Ele continua andando. E aí vem os outros membros, como as lobas e os outros membros, estimulando os filhotes. Vamos, galera, é para andar. E vamos passeando. E assim vão se criando a resistência, vai se criando a sociabilização entre o grupo, e cada um vai entendendo o seu lugar ali dentro daquele bando, alcateia, matilha e assim por diante. Ótimas informações. Eu acho muito legal essas suas explicações, porque realmente, para mim, é um divisor de águas que muda o entendimento com o cão, muda o relacionamento com o animal ali. Consegue entender melhor, né? E acho que isso só tem vantagens. É que a gente gosta, né? Então já viu como é. Muito acontece, bom, né? Paulão, foi ótimo ter você aqui mais uma vez. A honra foi minha. Toda vez que precisar, é que a gente precisa acertar os horários, mas estamos por aí. Combinado. Beleza? Excelente.
Até o próximo Talkcast!